Bom dia, irmãos. Estão aproveitando o último dia de frio? Estamos no último dia do inverno. Amanhã vai esquentar. Amanhã começa a primavera. Muito bem. Enquanto eu estava meditando sobre os comentários, né? Eu pensei aqui cá com os meus botões que às vezes você tem alguma afirmação de um dignitário religioso, vamos, o Papa ou outro homem famoso, fala certas platitudes, certas obviedades e as pessoas dão muita atenção, sai no jornal, né? Sai na televisão, o Papa disse isso, ou o líder religioso disse aquilo. E às vezes aqui, de uma igreja simples, de um púlpito simples, nós temos assim tirado grandes e profundas verdades que precisam ser levadas em consideração. Como na última vez que falamos, né? Não é o mensageiro, mas é a mensagem. Precisamos prestar atenção na mensagem. E esses comentários, né, que eu seleciono aqui para os irmãos têm me edificado muito. E eu espero que edifiquem também, tenham edificado os irmãos. Aos que nos visitam, todo domingo nós lemos um texto sequencial das Escrituras, né? Começamos no livro de Mateus, fomos até o final do Novo Testamento, fomos a Gênesis, fomos até o final do Antigo Testamento e recomeçamos agora o Novo Testamento, isso há anos, né? Todos os capítulos da Bíblia nos são importantes. Então, nós lemos e agora alguns comentários aqui, alguns destaques que eu gostaria de fazer. Primeiro, no versículo 1, onde fala aí Herodes o tetrarca. Esse Herodes é o construtor da cidade de Tiberíades, que fica no lado oeste do Lago da Galileia, né? E ele construiu essa cidade para ser a capital. Então ele era o governador da Galileia e da Pérea. Tiberíades, então, a capital dessa região aí que abrange Galileia e Pérea. Ele era filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande era o rei, né? A gente pode chamar de rei, é um título honorífico, o governador da Judéia naquela época do nascimento de Jesus, mais ou menos ano 4 AC, e ele governou até 38 depois de Cristo, né? A palavra tetrarca significa literalmente governador de uma quarta parte, mas também era usada para governador de uma pequena região. No verso 2, João o Batista. Reparem que o Herodes, ele creu que Jesus era João Batista ressuscitado. Tem uma curiosidade, o Orígenes, que foi um dos pais da igreja, ele, por Orígenes, nós sabemos que João e Jesus eram primos. E Orígenes diz que eles se pareciam muito. Eram muito parecidos, né? Então, uma curiosidade aí bíblica, né? Nós não sabemos como é o rosto de Jesus, nem como é o rosto de João Batista, mas o DNA diz alguma coisa, né? Verso 3, por causa de Herodias. Herodes Antipas, ele era casado com a filha de Aretas, que era um rei árabe de uma tribo chamada Nabateus, mas ele fez uma viagem a Roma para visitar o meio-irmão dele, Filipe, e lá ele seduziu a cunhada, né, a esposa do meio-irmão, e voltou com ela para Galiléia e despachou a esposa para o pai. Depois desse episódio aqui, nós sabemos pela história que o pai não gostou muito e mandou um exército para punir o Herodes, e o Herodes realmente foi derrotado nessa batalha, né? O verso 3, então, ele fala sobre isso. O verso 5, a expressão aqui, querendo matá-lo. Aparentemente, irmãos, quem lê comparando os evangelhos, essa afirmação aqui de Mateus, verso 5, parece contradizer a afirmação de Marcos, o capítulo 6, os versos 19 e 20, que diz assim: e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo e de boa mente o ouvia. Ou seja, parece que Marcos diz que Herodes tinha boas intenções para com João. Aqui Mateus diz que ele queria matá-lo, né? Mas uma característica de Mateus
é que ele não se refere muito a detalhes. Ele faz grandes observações gerais, não é? Então, na verdade, pegando os dois evangelhos, nós vemos que Herodes Antipas também queria executar João, mas era um homem vacilante, ele não tinha muita força de vontade, né? Ele temia, ao mesmo tempo que queria matá-lo. Então, a narrativa de Marcos nos dá um quadro dessas intrigas internas da corte e as provas desse caráter vacilante aqui de Herodes Antipas. Herodias, por sua vez, a mulher, né, estava tão desesperada para matar João Batista que se dispôs a, segundo os comentaristas, desgraçar a sua filha, chamada de Salomé, né, por Flávio Joséfo, fazendo que a filha executasse uma dança sensual diante de um grupo de homens embriagados. Crê-se que Salomé tinha entre 12 e 14 anos nessa época, né? Então a gente vê aí o caráter da mãe. Essa semana passada ou retrasada, não sei quantos leram a notícia de uma mãe que foi presa no Paraná porque estava vendendo a pedófilos vídeos da filha dela de 9 anos em situação de abuso, né, sexual. E algumas pessoas dizem que as mulheres no governo fariam com que os governos fossem melhor conduzidos do que com homens no governo, porque as mulheres são mais puras e misericordiosas. Mas nós vemos pelo relato bíblico que não somente os homens foram afetados pelo pecado, mas as mulheres também são totalmente depravadas, né? 14:9, como eu disse, a palavra rei aí na verdade, um título de cortesia para o tetrarca. Ainda no verso 9, a expressão afligiu-se. Reparem que isso está de acordo com o quadro que Marcos faz de Antipas, onde se diz que ele tinha medo de João. Versos 13 a 21, nós temos aí a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse, irmãos, é o único milagre de Jesus que foi registrado nos 4 evangelhos. Uma curiosidade, né? Também encontrado em Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Reparem que quando... gostei desse destaque, né, de um comentário. Quando Jesus ordenou a seus discípulos que alimentassem a multidão, estes responderam com tudo o que haviam encontrado: 5 pães e 2 peixes. Entretanto, com o que eles lhe ofereceram, Jesus fez um milagre. Jesus não exige o que não possuímos. Ele nos diz: venha a mim como você está, por pouco que você tenha, traga-me o que você tem, por pouco que seja, e eu o usarei em meu serviço. Um pouco sempre será muito nas mãos de Jesus. Verso 20, 12 cestos cheios. Na minha versão aqui, às vezes, né, Rômulo? O português vai sendo empobrecido em algumas vezes. Aqui na minha versão está 12 alcofas cheias. Só que alcofa, quem é que sabe o que é alcofa hoje em dia, né? Alguém sabe? Ganha um prêmio. Alcofa é um cesto feito de vime, né? Com a tampa também feita de vime. Então é um nome mais adequado do que cesto, né? Cesto é muito genérico, né? Então, alcofa, na minha versão mais antiga, né? Então, nós temos no final do milagre esse pequeno toque de que se recolheram os pedaços, as sobras, né? Comentário: Deus dá aos homens com abundância, mas nunca é correto desperdiçar os dons de Deus. Deus dá generosamente, mas esbanjar nunca é certo. O dom generoso de Deus e o nosso emprego inteligente desse dom devem andar de mãos dadas. Versos 22 a 27, o episódio de Jesus caminhando sobre as águas. Jesus aqui ordena aos discípulos que partam. Por que Jesus ordenou que os discípulos partissem? Nós temos a resposta no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Ou seja, Jesus não queria que a presença dele desse motivo para que os galileus, né, dessem início a um movimento, né, para estabelecer um reino político em oposição ao Império Romano. Jesus sabia que os galileus
tinham esse interesse, né? E estavam prontos para dar início a essa revolta, mais uma revolta contra Roma, e Jesus não atendeu, né, a esse desejo. Então, quando Jesus estava sozinho no monte, né, de noite, enquanto isso os discípulos estavam aí no meio do mar, verso 24, aproximadamente na metade do lago. O João 6 diz que os discípulos haviam remado cerca de 25 ou 30 estádios, ou seja, cerca de 7 quilômetros, de 5 a 7 quilômetros. Naquela parte norte do lago onde os discípulos estavam, a largura do Mar da Galileia tem cerca de 11 quilômetros. Então eles estavam mais ou menos na metade, né? E o barco, diz aí o texto, estava sendo açoitado pelas ondas. O texto grego é enérgico, irmãos. É como se tivesse assim, ele estava sendo torturado pelas ondas. Como se o barco estivesse se contorcendo em espasmos de agonia, por assim dizer. Realmente uma figura de um naufrágio bem iminente, né? E o lago, aquele lago é famoso até hoje por essas tempestades repentinas, tempestades de vento, não é chuva, né, mas é vento, ventanias que fazem com que as ondas se tornem bem grandes. E Jesus os tranquiliza com as palavras: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O grego diz assim literalmente: tenham coragem, sou eu, parem de ter medo. Uma frase de um comentário. Essa ainda é a mensagem de Cristo em meio às nossas tempestades da vida, ou às tempestades da nossa vida particular. Nos versos 28 a 33, nós temos o episódio de Pedro caminhando sobre as águas. Se o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é encontrado em todos os evangelhos, esse aqui é só no evangelho de Mateus, né? E a frase do verso 28 está bem de acordo com a natureza impulsiva de Pedro, o que é um forte ponto em favor da veracidade dessa história aqui. Comentário: a vida cristã, como andar sobre as águas, é humanamente impossível. Só pode ser vivida pelo poder do Espírito Santo. Enquanto desviarmos o olhar de todas as outras coisas, fixando somente em Jesus, podemos experimentar uma vida sobrenatural. Mas no momento em que nos concentramos em nós mesmos ou em nossas circunstâncias, começamos a afundar. Versos 35 e 36, Jesus cura muitos, é o último comentário. Existe um elemento trágico aqui, irmãos, nesse bloco, versos 35 e 36. Comentário: ninguém pode ler essa passagem sem notar nela o fato triste de que havia centenas de milhares de pessoas que só desejavam a Jesus pelo que podiam extrair dele. Uma vez que tinham recebido a cura que procuravam, não estavam dispostos a ir mais longe. Sempre aconteceu que as pessoas querem os privilégios do cristianismo sem as suas respectivas responsabilidades. Em termos mais simples, querem o bônus sem o ônus. Sempre aconteceu que muitos de nós só lembramos de Deus quando precisamos dele. A ingratidão é o mais horrível dos pecados. E não há outro pecado de que sejam culpados os homens com mais frequência e com mais insistência do que o pecado de ingratidão para com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.